convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. 1 João 2, versículo 22. Você não conhece bem, vai lá para o final da Bíblia, você abriu em Apocalipse, começa a voltar um pouquinho, que você chega em 1 João. 1 João 1, verso 22 diz assim. Todos acharam? Amém? Diz assim. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Amém? Vamos lembrar que nós estamos pensando nesse mês a respeito de adoração. Como era a adoração na igreja primitiva? A igreja primitiva é aquela igreja do primeiro século, que se formou logo depois que Jesus ascendeu aos céus e que o Espírito Santo desceu, e os apóstolos e os discípulos começaram a sair pregando por todos os lugares. E Paulo, por exemplo, foi um grande propagador do evangelho, talvez o grande evangelista daquele período, criando ou fundando diversas igrejas. E aquelas igrejas foram se multiplicando, os crentes foram se multiplicando. Você vai lembrar que quando Pedro pregou o seu primeiro sermão, quase 3.000 homens se converteram. Isso foi acrescentado à igreja e foi se multiplicando cada vez mais. E aquelas pessoas precisavam entender quem eles eram, que igreja era eles. Vamos lembrar também que, naquele momento, nós já aprendemos a respeito disso, os crentes, num primeiro instante, foram olhados como se fosse mais uma seita dentro do judaísmo. No tempo de Jesus, haviam os fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios e os zelotes, pelo menos 5 seitas dentro do judaísmo. E o Império Romano, quando viu aquele pessoal do caminho, os cristãos, era um termo pejorativo para os seguidores de Cristo Jesus. Eles começaram a achar que era mais um grupo dentro do judaísmo, até que perceberam que não era. E passaram, inclusive, a perseguir esta igreja. E esta igreja começou a se diferenciar do judaísmo a partir das crenças que ela tinha. Ainda que a estrutura fosse muito parecida com uma sinagoga, um tablado alto, em que as pessoas pregavam, ensinavam, liam os textos e compartilhavam, e as pessoas estavam ouvindo, ainda que fosse muito parecida a estrutura, mas as verdades eram diferentes. Por isso que as expressões que a igreja começou a fincar vou dizer assim, que é muito parecida com as frases do pastor Edivaldo. Tá? Algumas frases que ficaram assim, olha, guarda esta frase porque isso nos diferencia, isso define aquilo que nós cremos. Nós vimos no primeiro domingo que a primeira afirmação que havia é Jesus é Senhor. Lá em 1 Coríntios 12, 7, que falava sobre a centralidade de Jesus na vida da igreja. A igreja não girava em torno de Moisés, da lei do Antigo Testamento, ela girava em torno da pessoa de Jesus e a superioridade de Jesus sobre todos os outros deuses e sobre todas as outras coisas. É por isso que o escritor aos Hebreus escreve dizendo exatamente isso. Antigamente Deus falou muitas vezes, de diversas maneiras, pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. E o Filho passa a ser agora a palavra que nós temos que ouvir. E ele é superior à lei, a Moisés, ao povo de Israel, aos anjos. Ele é superior a tudo isso. E o seu senhorio está sobre todas as coisas, inclusive sobre os sentimentos das pessoas, que poderia unir aquela igreja. E então ele é Senhor porque nós temos a decisão de seguir este Senhor, que vai ditando a nossa vida. Logo, quem afirma que Jesus é Senhor, só tem espaço para um Senhor em sua vida. Jesus nos ensinou, não é? Você não pode amar a 2 senhores, porque você vai amar um e odiar o outro. Só há espaço para um Senhor em nossa vida. Se você afirma que Jesus é Senhor, tem que estar disposto a enfrentar tudo para manter-se fiel
ao seu Senhor. Quando a igreja afirma que Jesus é Senhor, ela experimenta a libertação para agir com entendimento e responsabilidade na sua oração, nos seus relacionamentos e no seu culto. Porque Jesus é o Senhor. Não são os meus sentimentos, nem os meus desejos, os meus gostos. Quem afirma que Jesus é Senhor, faz de Jesus seu mestre, toma a sua cruz e o segue. Por isso que a igreja afirmava, Jesus é Senhor. Se você está chegando para a igreja, se você percebeu que esse Jesus é verdadeiramente o Deus, aprenda que Jesus é Senhor. E ele tem que ser central na vida da igreja e você tem que estar disposto a viver dessa maneira. A segunda frase foi a oração que a igreja fazia dizendo, vem Senhor, Maranata, que o Senhor venha. E que isso era um anseio pela direção poderosa do Senhor, quebrantando o coração, dando ânimo e forças para vencer os pecados de uma vez por todas. O nosso anseio, quando você vem para a igreja, você não vem para assistir o culto, você não vem para ouvir o pastor, você não vem para ouvir o grupo de louvor, você vem na esperança de que Deus toque no seu coração, que Deus quebrante a sua vida, que Deus te forme novamente à imagem de Jesus Cristo. Nós vimos para ter um encontro com Jesus. E nós dizemos assim, nós entramos aqui e falamos, Senhor, vem falar comigo, vem sobre a minha vida. O Senhor que me cercou todo esse tempo, durante toda essa semana, que o Senhor agora venha tocar no meu coração. Este é o anseio da igreja. Vem, Senhor, vem agora, vem falar conosco, vem modificar a minha mente e o meu coração. Também revela o anseio pelo futuro da igreja. Nós temos uma mensagem. Nós somos aqueles que aprenderam com Jesus a não acumular tesouros nesta terra, mas a acumular tesouros nos céus, na eternidade. Nós somos o povo que crê que há vida após a morte. Que um dia todos nós estaremos na presença deste Jesus que ressurgiu dos mortos, venceu a morte. Como ele diz, eu agora tenho as chaves do inferno e da morte. Eu tenho os domínios sobre esse lugar, sobre este estado. E nós somos aqueles que anseiam pela volta do Senhor, porque quando ele vier, quando ele retornar, e ele vai retornar, amém? Ele vai retornar, e quando ele retornar, nós seremos libertos, finalmente, da presença do pecado. Lembra do meu pecado, que me incomoda, que me entristece, que me faz falar como Paulo, que miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Do seu pecado que me incomoda, não é? De quem está do seu lado, daquele irmão que não vive como você gostaria. O pecado do outro nos incomoda. Nós vamos ser libertos da presença do pecado. E quando Jesus vier, nós vamos finalmente nos encontrar com os nossos irmãos que partiram antes de nós. Nós vamos nos reencontrar. Eu espero chegar lá e ser recebido pela minha mãe. Não sei se eu vou ter oportunidade de sentar de novo no colo dela. Mas eu quero novamente me reencontrar com ela. Ter oportunidade de conhecer Paulo, Pedro, Daniel, José, Davi, os heróis da fé. Mas especialmente ter um encontro com o Senhor, porque vamos viver eternamente na presença dEle. Isso nós ansiamos. Vem Jesus. Porque quando Ele vier, acabou todo o problema. Não vai mais ter segunda-feira. Acordar cedo, enfrentar a semana, trânsito. Vai acabar. Nós vamos entrar na presença do Senhor e ouvir um coral cantando uma música, como eu disse, que ninguém vai reclamar. Que todo mundo vai gostar. Que ninguém vai falar que tem saudade do seu tempo que viveu aqui na terra. Porque o que Deus preparou para aqueles que o amam, ainda não passou pela mente humana, não penetrou no coração, olho não viu, ouvido não ouviu. É algo que vai nos deixar assim, extasiados. Agora nós vamos para a terceira frase, que é esta frase que João diz aqui. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E essa é uma declaração que a igreja precisava fazer naquele tempo. Jesus é Senhor,
vem Senhor, Jesus é o Cristo. Era a declaração de fé que eles precisavam ter. Porque havia um problema no primeiro século, meus irmãos, que penetrou na vida das igrejas e pelo qual os apóstolos tiveram que trabalhar contra, para poder fazer com que a igreja mantivesse o seu olhar fixo em Jesus, compreendendo quem era Jesus. E o problema que eles enfrentavam, a heresia que eles enfrentavam, era uma heresia que colocava em xeque a pessoa de Jesus, que é o centro da igreja. Veja que essa heresia negava a encarnação de Jesus. Quando este João escreve o seu evangelho, ele diz logo no início do seu evangelho, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, perdão, ele fala aqui na sua primeira carta, que é o motivo dessa carta, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele está falando que a palavra da vida é Jesus, a quem ele desde o princípio ouviu, viu e tocou em Jesus. Jesus foi um ser humano, uma pessoa de carne e osso. A vida se manifestou, nós a vimos, a vida. Lembra quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Aquele que doa a vida, aquele que cria todas as coisas, se manifestou. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Está falando de Jesus. Ele é esta vida que manifestou o Pai diante de nós. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Porque quem nega a encarnação de Cristo, que Jesus veio ao mundo de carne e osso, não pode ter comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João escreve a sua carta para que a alegria da igreja pudesse ser completa. Sem esta verdade, não há alegria. Pode ser muito gostoso, um evento, um momento, um culto, mas não é a alegria verdadeira. Não é a alegria que pode nos envolver, nos fazer viver esta vida de uma maneira digna do Senhor. A boa notícia da encarnação envolve a alegria. Eu preciso compreender essa verdade. Porque e os gnósticos eram que pregavam essa heresia naquele tempo, eles negavam a encarnação. Os gnósticos, então, negavam que Deus, que esta vida, que esta palavra pudesse encarnar-se. João, que escreveu nessa primeira carta, esse prólogo, lá no seu evangelho, fala mais ou menos a mesma coisa, com outras palavras. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra, Jesus, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Eles diziam que não houve a encarnação, mas apenas uma emanação angelical de Deus. Um pedacinho de Deus apareceu no mundo aqui e caminhou durante um período para que os homens pudessem ter uma experiência com Deus. E dessa maneira fazia com que Jesus fosse mais um mediador, perdão, mais um dos salvadores, dos muitos salvadores que se apresentam, mas um Deus inferior. Lembra daquilo que popularmente se diz que todos os caminhos se levam a Deus? Os apóstolos não pregam esta verdade, mas aqueles estavam dizendo exatamente isso, quando falavam que Jesus não veio ao mundo de carne e osso. Estavam dizendo que ele era mais um Deus inferior, mais um Salvador como outro qualquer. Esqueciam, por exemplo, as palavras de Jesus ditas aos apóstolos naquela última ceia. Quando Tomé pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava dizendo que não há outro caminho, que não há outra maneira de se aproximar de Deus, a não ser por Jesus Cristo.
Essa heresia dizia que Deus veio sobre Jesus no batismo. Então, até os 30 anos, Jesus foi um homem qualquer, como você e eu. Mas no dia do batismo, isso é uma heresia, tá? Não vai esquecer do que eu estou falando. Pega o sermão pela metade, aí o pastor falou isso. Então, a heresia era que Jesus viveu até os 30 anos como um homem qualquer. Provavelmente ele era filho de José e Maria. Mas lá no dia do batismo, veio Deus sobre ele. E na cruz, Deus o abandonou. Por isso que Jesus diz, Deus meu, por que me abandonaste? Eles negavam, então, essa doutrina da encarnação. Meu irmão, a gente precisa compreender essas verdades da Bíblia. Eu sei que é maravilhoso conhecer a Jesus, ter a experiência da salvação, saber da companhia do Senhor Jesus, mas a gente precisa compreender estas verdades da palavra de Deus para que elas possam dar direção aos nossos sentimentos. Isso se chama doutrina, uma verdade que eu preciso conhecer e compreender. Quando eles diziam que Deus nunca se tornou humano, mas apenas manipulou o corpo de Jesus. Jesus era meramente um homem que poderia ser identificado com Deus. Logo, o Jesus humano, o Cristo humano, o Deus que habitou entre nós, que andou nas ruas poeirentas, que teve fome e sede, que compreendeu as dores do ser humano, não existiu. Foi só, como nós dissemos, um tipo de um anjo que apareceu, uma aparência de Deus. Eles estão dizendo que o Cristo verdadeiro era incapaz de sofrer. E lembra que nós cantamos e nós adoramos o Deus que foi capaz de deixar o seu trono de glória para vir ser como um de nós, para morrer e sofrer e experimentar a morte no nosso lugar. Isso é o que a igreja cantava quando Paulo escreve lá em Filipenses, no capítulo 2, dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo como Deus, não teve por usurpação ser como Deus, antes ele se abriu mão das suas prerrogativas divinas para ser obediente até a morte, morte de cruz, e por causa dessa obediência ele recebe um nome que é sobre todo o nome, e diante do qual todo joelho vai se dobrar, nos céus e na terra, e debaixo da terra. A igreja cantava isso, porque Cristo fez aquilo que nenhum outro Deus fez, nem é capaz de fazer. Experimentar a morte, o nosso sofrimento, as nossas fraquezas. Experimentar a morte no nosso lugar. Logo a cruz, nada representa para aquelas pessoas, para aquela heresia. Ele veio pela água no batismo, mas não veio pelo sangue na encarnação. Logo, a morte de Jesus não tem valor algum, não serve para expiar os nossos pecados. Quando negamos a encarnação de Cristo, estamos negando a capacidade de Deus de nos salvar, de perdoar os nossos pecados. Você lembra que quando Maria foi abordada pelo anjo para avisar que ela, sendo virgem, ficaria grávida, ela questiona, mas como é que pode ser isso? Como acontecerá isso uma vez que eu sou virgem? E o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho do Altíssimo, de carne e osso. O próprio Deus toma a nossa forma, se veste da nossa humanidade, para poder compreender e experimentar tudo que nós somos, todas as nossas lutas e fraquezas. Os gnósticos negavam a encarnação, estavam negando a eficácia da cruz, do sangue de Cristo. Eles negavam também dessa maneira que o Senhor nos compra, que o Senhor os comprara. Jesus não era Senhor, mas uma entre muitas emanações de Deus, apenas mais um mediador. Ele não os comprara pela expiação, pela redenção, a libertação da servidão do pecado. Foi para isso que Cristo morreu na cruz. Foi para isso que Ele derramou o seu sangue, para que pudéssemos ser libertos da servidão ao pecado. Se Jesus não veio em carne e osso, sua morte não é expiatória. Estamos perdendo nosso tempo aqui.
contra nós toda a escrita de dívida, todos os nossos pecados continuam valendo. A morte de Jesus foi expiatória. Negar a humanidade autêntica de Jesus, que permitia que ele fosse o sacerdote eficaz. Jesus morreu só e derrotado na cruz, pois ele é só homem, não é Deus que está ali na cruz do Calvário. Essa é heresia. Mas eu quero voltar aqui para você se lembrar uma das passagens, todo mundo tem uma sua passagem preferida, talvez essa seja uma das minhas passagens preferidas. Quando Jesus, conversando com seus discípulos, pergunta a eles, o que o povo diz que é o Filho do Homem? Lembra que essa expressão que Jesus utilizava era para falar da encarnação, da humanidade daquele que era enviado por Deus, Filho do Homem. E eles responderam, olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias e outros um dos profetas. E todas essas coisas que eles falavam muito bem de Jesus, mas deixavam Jesus aquém de quem verdadeiramente ele é. Então ele é João Batista. João Batista era queridíssimo pelo povo, o último dos profetas. E alguns achavam, inclusive, que João Batista tinha reencarnado. Não encarnado, né? Reencarnado. Alguns achavam que ele era o próprio Elias, que não passou pela morte, foi elevado aos céus no redemoinho de fogo. Então ele voltou. Outros achavam, inclusive, que era o espírito de Jeremias, um dos grandes profetas, que de vez em quando baixava sobre alguém em determinado período. Ou então que ele era um profeta, alguém diferenciado, um profeta. Todas essas visões que o povo tinha ficavam aquém de quem Jesus verdadeiramente é. É quando ele pergunta para os seus discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? Quando vocês têm uma boa notícia para falar, ou quando essas pessoas falam isso a meu respeito, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta. Todas as outras ficavam aquém, mas essa aqui que encontra quem Jesus verdadeiramente é, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que foi escolhido por Deus e é aquele que é o Filho de Deus. Por isso que João vai dizer, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, diferenciado, que mais ninguém é igual, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus vai falar, Pedro, que como você é feliz, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, pela sua humanidade, mas pelo meu Pai que está nos céus. E é sobre esta verdade de que Jesus é o Cristo, que Jesus diz, eu vou edificar minha igreja sobre esta verdade. E é por isso que a igreja depois continua falando, Jesus é o Cristo. Ele não é um profeta qualquer. Ele não é o espírito de Jeremias que reapareceu. Ele não é a reencarnação de ninguém do passado. Ele é o Cristo, o Filho de Deus único. Jesus, então, é aquele que cumpre os propósitos de Deus. E, aliás, Jesus é o próprio Deus encarnado, realizando sua obra de redenção. É Ele que entra na história humana para se tornar um de nós, para poder resgatar o ser humano e trazê-lo de volta para si. Enfim, meus irmãos, os gnósticos não criam que Jesus, homem, é o Cristo palavra, o Cristo logos. Ele acha que é uma coisa ou outra. Esse é um dos mistérios. Aliás, na história da igreja cristã, se fizeram concílios, juntaram todos os estudiosos, os teólogos, os pastores, os líderes, para tentar entender isso. E eles falaram sobre o mistério da encarnação, que a gente aceita pela fé, porque a Bíblia afirma dessa maneira. A cristologia dos gnósticos era totalmente diferente da cristologia dos apóstolos. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos e membros da família de Deus.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. E nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Lembra que Jesus ser a pedra angular, ele é a pedra que serve de referência para a construção de todo edifício naquele período. Aquela pedra que fica na esquina, e daquela esquina o engenheiro, o arquiteto daquele período falava, olha, tantos metros para cá e tanto de altura. Essa é a mais importante. Ela serve de referência para todo o edifício. E aí diz que você e eu somos as pedras que vão sendo edificadas sobre o fundamento que os apóstolos colocaram, e essa igreja de pedras vivas é a habitação de Deus. É onde Deus se manifesta, é através de quem Deus se manifesta, é o lugar onde as pessoas vão para encontrar Deus. As pessoas entram aqui, e a igreja de Jesus é o lugar onde as pessoas entram para ter um encontro com Jesus. Esse texto nos lembra também uma terceira verdade que os gnósticos negavam, que é exatamente a relação filial com o Pai. O cristianismo propõe que é uma relação especial entre Deus e os homens remidos. A gente sabe, conhece popularmente que todo mundo é filho de Deus, não é? Amém? Não, não é bem assim não, né? Cuidado aí. De uma certa maneira, toda a criação vem da parte de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia nos mostra que devido à nossa identificação com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, pelo batismo, na fé, nós somos identificados. Lembra que Paulo escreve, não é? Ele diz assim, ó, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Nós temos uma identificação com Cristo. Quando cremos em Cristo, como depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós morremos com ele e já ressuscitamos com ele. Os gnósticos não acreditavam, ou melhor, os gnósticos eles acreditavam num Deus que está distante demais para nos ter como filhos. Existia uma música, né? Nas estrelas. Que dizia, nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Quem lembra mais aí? Deus domina sobre céu e mar, o que Ele é para mim. E Ele vai dizer uma hora que, até que um dia seu amor senti, sua graça imensa recebi. E quando recebi a graça imensa de Deus, descobri que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Uma das verdades que eu aprendi, meus irmãos, e recentemente, olha que coisa linda como Deus, a gente sempre tem que aprender algo novo de Deus, não é? Essa música é da década de 70, não é? Ralph Carmichael, que faleceu recentemente. Já falava isso, que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Mas foi recentemente, talvez há uns 5 anos, 6 anos no máximo, que eu ouvi um sermão que falei, nossa, que coisa linda. O pregador falou assim, Jesus se importa, ou Deus se importa com aquilo que nos importa. E Deus estava ali naquele dia falando comigo, ao meu coração, de uma maneira toda especial. Para os gnósticos, Deus não consegue ter essa relação, não pode ter essa relação de pai conosco. Os gnósticos acreditavam num Deus muito transcendental para ter esse relacionamento com os homens. Eles acreditavam num Deus que era inabordável. Você não consegue acessá-lo, abordá-lo. E a Bíblia nos fala de um Deus que a gente acessa pela fé. Não tem que estar aqui para falar com Ele. Não tem que ter uma determinada posição para falar com Ele. Não tem que ter um determinado discurso para alcançá-lo.
Ele é o Deus que está disponível a quem o procurar pela fé. E isso só é possível por causa daquilo que Cristo fez. Quando Ele morreu e ressuscitou, nós experimentamos e nos identificamos com essa morte e ressurreição. E aquele que era o unigênito do Pai, que vem ao mundo como Filho unigênito, único de Deus, retorna ao Pai ressurreto como Filho primogênito. Agora Ele é o primeiro, e nós somos todos os seus irmãos. Agora co-herdeiros com Cristo, desse reino celestial. Jesus é o Cristo e conquista essa nova relação com Deus. É por isso que Jesus, quando vai ensinar no Sermão do Monte, ele traz uma nova realidade sobre o nosso relacionamento com Deus, quando nos ensina a orar a Deus: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É como Jesus ensinando a gente a orar assim: vem, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Você gostaria de ter um coração assim, obediente, como de um anjo? É essa oração que nós estamos fazendo. A gente gostaria de ter um relacionamento, um lar, um negócio, a nossa vida aqui na terra, que fosse uma vida que agradasse a Deus em todos os instantes, em cada detalhe mínimo. É essa a oração. Vem, Senhor, realizar a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O anticristo é o que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus conquistou todas estas coisas para nós. E qualquer que negue a encarnação, tem a atitude do anticristo. Quem fica tentando achar um anticristo, quem era o anticristo no tempo de João? Era o César? Era um líder, outro líder religioso? Perda de tempo. Aquele que nega que Jesus veio em carne e osso, que é o próprio Deus, é o anticristo. Aquele que não crê que Jesus, tem dificuldade de entender que Jesus é o próprio Deus encarnado, está vivendo no espírito do anticristo, que nega que Cristo veio ao mundo. Vamos nos lembrar que João escreve lá no seu evangelho: aquele que é a palavra, o próprio Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus foi falar com seus discípulos, já avisando, anunciando que partiria deste mundo, é interessante que naquele capítulo 14, lembra que Jesus está do capítulo 13 até o 17, é o que está acontecendo na última ceia. E um dos ensinamentos de Jesus é exatamente este, que agora nós temos uma relação especial com Deus. Logo no começo do capítulo 14, Jesus fala que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar lugar para vocês porque um dia eu voltarei para tomá-los, para resgatá-los, para que vocês estejam comigo para sempre onde eu estiver. Isso aqui lembra aquilo que vem, Senhor, porque Ele vai voltar um dia para nos tomar, para nos levar para casa, nossa casa definitiva. Mas Ele fala assim também, deixa eu até ler aqui. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem porque Ele vive com vocês e estará com vocês. Eu enviarei o Santo Espírito Consolador para estar com vocês. Jesus não vai nos deixar órfãos. E por fim, Ele vai voltar para nós. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Por isso que nós podemos orar: vem, Senhor. Você pode orar: vem, Senhor, se você crê que Jesus é o Cristo.
se você crê que Jesus é Deus que veio ao mundo para resgatá-lo. Por isso que nós terminamos lembrando que nem todo mundo é filho de Deus. Porque está registrado nos evangelhos que, contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, que Jesus é o Cristo, deu-lhes a autoridade de se tornarem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando cremos, não nascemos apenas do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas agora nascemos de Deus. Por isso dizemos, Jesus é o Cristo. Ele é o próprio Deus. Eu quero convidar você a lembrar para o seu coração que o Jesus que cantamos, que adoramos, Ele é o Cristo. Através de quem nos tornamos filhos de Deus. Você já tem essa relação com Ele? Já o recebeu? Eu quero convidar você nesse momento a pôr essa palavra, colocar o seu coração diante do Senhor. E se há alguma dúvida de que Jesus é o Cristo e pelo qual o único caminho para alcançarmos a vida eterna, que hoje isso se dissipe do seu coração. Que você receba Jesus como seu Senhor, como Cristo de Deus, que traz salvação para a sua vida.